Bom, vamos lá, vai. 2 minutinhos, já deu. Vamos começar a gente aqui. Aqui a aula, a gente dá sequência no nosso livrinho, né? No Cruz de Malta. E aqui fala sobre, a lição 10 fala sobre sabedoria para se cuidar. E aí eu queria fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar. Poxa vida, olha só. Tá vendo? Essas coisas acontecem. Ficou bagunçado o slide, olha só. Então, Nossa. amiguinhos, eu vou pedir, amiguinhos, que vocês me ajudem a arrumar. Muito, olha só, eu sou um ator. Então, eu quero que vocês façam o seguinte agora. Vocês peguem um papelzinho aí, qualquer coisa que pode anotar, papel do pão, para você colocar em ordem na sua vida agora, atualmente, como está. Coloca a ordem de prioridade, esses assuntos aí. Então, a gente tem, não sei se dá para ver na tela de vocês, tem ali igreja, família, saúde, trabalho, estudo e lazer. Então, vocês vão só anotar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Tá? O que está acontecendo atualmente na sua vida aí. Tá? Então, dá um tempinho aí, cada um escreve. Eu também vou fazer aqui. Tem pouca gente. Eu vou entrar também no meio. Deixa eu ver o que está imprimido aqui. Não é o que você coloca, tá? Isso não é, eu coloco a igreja sempre em primeiro lugar, mas o que realmente você está fazendo, né? O que está tendo prioridade na sua vida. Essa é a melhor fala. O que está tendo prioridade na sua vida atualmente. Eu achei que ia ser mais fácil escrever aqui, não é não, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Deu tempo aí? Pastor conseguiu, escreveu aí? Legal. Sim. E aí? Quer ver? Bruna, Larissa, Manu, Tudo certo. conseguiu aí? Consegui. Deu tempo então? Beleza. Deu Ó, tempo. Thomas, ó, joia, tá bom. Thomas, chegando aí. Bom dia, Thomas. Tudo bom, Bom cara? dia. E aí? Muito tempo que eu não te vejo. Eu continuo não te vendo, mas tudo bem. Pelo menos eu sei que você está por aí. Seguinte, Thomas, a gente acabou de fazer rapidinho, escrevemos essas 6 coisas em ordem. E aí eu vou falar a minha, eu vou perguntando para o pessoal, eu vou dando uma pontuação, tá? Então eu vou somar, deixa eu ver aqui. Enquanto a gente vai falando, Thomas, você tem tempo aí, dá tempo de pôr essas 6 coisas que estão aí na tela em ordem do que está acontecendo na sua vida, tá? Não é o que você gostaria, ou o que você acha que a gente quer ouvir, né? É o que realmente está acontecendo na sua vida. Qual é o que está tomando mais prioridade na sua vida, tá? Igreja, família, saúde, trabalho, estudo e lazer. Enquanto isso, eu vou chamando aqui minha luzinha aqui e vou fazer vou contar uma pontuação aqui. Eu queria deixar aberto assim, pronto. E vamos ver se dá para a gente, no fim, colocar uma ordem ali. Então, eu vou falar a minha primeira para ver como é que funciona a coisa aqui. Então, eu vou colocar pontos de acordo com a ordem. Então, no fim, quem tiver menos ponto vai ficar em primeiro. Tá? Então, para mim, por exemplo,
O estudo está em primeiro, então ele ganha um ponto. Trabalho está em segundo. 2. A igreja está em terceiro. 3. A família está em quarto. Então vai ganhar 4 pontos. Aí eu pus o lazer em 5 e a saúde com 6 pontos. Agora eu quero perguntar, saber de vocês como é que tá, e eu vou somando aqui. No fim, a soma total a gente vai colocar lá na... Pastor Felipe, qual foi o primeiro? Vai falar na sua ordem. Em primeiro lugar, o que tá acontecendo aí? Família. Família. Então aqui... Segundo lugar, tá a igreja. Peraí, eu tenho que fazer conta. Peraí. Segundo lugar, igreja. Tá. Igreja, segundo. Então aqui já tem 5. Já estou Em somando terceiro 2, lugar, 3. em terceiro lugar, estudo. Estudo. Em quarto lugar, trabalho. 4. Em quinto lugar, saúde. E sexto lugar, lazer. Sexto, lazer. Beleza. Então, estou somando com a minha pontuação aqui. Acho que vocês entenderam, né? Deu para entender ali, né? Tá rolando, né? Então, vamos lá. Opa, tem mais gente chegando aqui. Peraí. Então, deixa eu perguntar para a Bruna. Bruna, fala em primeiro lugar que você colocou aí? Família. Família. Então, 1 ponto a mais. Em segundo? Segundo lugar, trabalho. Trabalho, 2 pontos. Beleza. Terceiro? Estudo. Estudo. Quarto? Acho que saúde. Eu fiquei meio em dúvida, assim, entre saúde e igreja, porque eu acho que eu tenho sido meio negligente com ambos, mas amém. Acho que saúde. Saúde. 4. Isso. Quinto, 5. igreja. Então, igreja. E 6. sexto, lazer. Lazer. Que é o lazer em tempos de pandemia, não é mesmo? Videogame, Facebook, bastante, viu? É bastante. Vamos lá. Deixa eu ver quem estava aqui mais. A Larissa. Larissa, qual foi a ordem aí? Oi, João. Foi. Em primeiro, família. Peraí, um para a família. Tá. Segundo, saúde. 2, saúde. Beleza. Terceiro, 3. trabalho. Terceiro, trabalho. 4. Igreja. 5. 5, lazer e estudo por último, porque eu não estudo mais. 5, lazer. E 6. 6 mais 7. Essa é uma conta difícil. Dá 13, né? Isso. Beleza. Tá bom. Então, deixa eu ver. O Lucas fez aí, Larissa? Ou ele não saiu do banheiro ainda? Peraí, João, vou passar para ele. Valeu. Primeiro, família. 1, família. Peraí. Depois, 2. igreja. 2, igreja. Peraí. Tá bom. 3. Trabalho. 3, trabalho. 4. Lazer. Lazer. 5. Saúde. 5, saúde. 5 mais 17 dá 22, né? Ó, se eu errar em conta, me fala aí, tá? 6, estudo, então. Estudo. Tá bom. Valeu. Manu, você fez aí? Oi, eu fiz sim. Então, vamos número lá. 1. Número 1 é trabalho. 1, trabalho. 2. Saúde. 2, saúde.
3. 3, aí que eu fiquei meio confusa. Eu coloquei família. 3 para família, tá bom. E 4. 4, igreja. Igreja. 5. Lazer, Lazer. E 6. estudo. Estudo. Tá bom. Obrigado. Aí, deixa eu ver quem mais. Thomas, deu tempo pra você fazer agora, Thomas? Deu sim. Então manda aí. Número 1, o que foi? Número 1, família. 1, família. 2. Número 2, saúde. 2, saúde. Número 3. Número 3, lazer, porque eu entrei em férias. Certo. Número 4. Número 4, estudo. 4, estudo. 5, 5, igreja. igreja. E 6, E trabalho. 6, trabalho. Beleza. Aí, chegou aqui a Laís e o Rodrigo. Vocês pegaram a coisa ali. Será que deu tempo de vocês fazerem ou não deu tempo aí? Laís e Rodrigo. Não sei quem tá aí, os dois. Qual que é a ideia? É a gente falar como é que está o nível de prioridade hoje? Isso. Atualmente, isso mesmo. Colocar de 1 até 6 esses temas que estão aqui. Tá bom. Tá, vou falar o meu primeiro. Então, manda. Trabalho. Trabalho 1. Tô pensando família ou igreja depois. Hoje em dia tem sido igreja. Igreja 2. Família 3. Família 3. 4 Ah, para 4, saúde. saúde. 5. Lazer. 5, lazer. Depois estudo. E 6, estudo. Beleza. É engraçado, e se eu sou mais velho, o estudo está em primeiro para mim, que coisa, né? Isso é coisa interessante. É, lógico, são circunstâncias, eu sei como é que é. E a Laís? Laís tá aí também? Aham. Pode falar para a gente? Diga. Primeiro trabalho. Espera um pouquinho só, deixa eu mudar aqui. Primeiro, 1 para trabalho. Tá Uhum. bom? Ok. 2, Família. 2, família. 3, Igreja. 3, igreja. 4, Lazer. 4, lazer. 5, Saúde. 5, saúde. Minha luzinha tá falhando aqui. Caramba. 5, saúde, ok. E o último, estudo. 6, estudo. Beleza. Ótimo, obrigado. Acho que todo mundo falou. Beleza, então agora, de posse dessas informações, eu vou colocar aquele que tem menos pontuação em primeiro lugar, né? E é a família. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar, então. Aqui eu preciso sair. Não é nada disso. Aqui. A família, então, ficou em primeiro aqui. Meu computador está meio devagarinho aqui, mas eu vou conseguir, eu acho, né? Não. Vai ter que ser no teclado. Cadê? Família. Família. Não, nem no teclado. Olha só, ele quer pegar esses negócios aqui primeiro. Vou fazer o seguinte, peraí. Vou dar um jeito disso. Agora veio. Família em primeiro. Aí, naquela tabelinha que está na outra tela, que vocês não estão vendo,
A segunda coisa que com menos ponto foi trabalho, com 23. Trabalho em segundo. Em terceiro lugar, com 30 pontos, veio igreja. A igreja está tendo essa prioridade aqui na vida da gente, em média, né? Somando todo mundo, todos nós. Depois do 30, vem 35, que é saúde. Depois vem estudo. E último vem lazer. Achei interessante isso. Estudo, lazer. Interessante. Muito interessante e surpreendente. Aí, vamos colocar isso aqui. Aí o que a gente pode concluir, então? A gente, nesses últimos tempos, a gente está tendo prioridade aqui com a família. Trabalho, igreja, saúde, estudo lá em quinto e o lazer em último. É interessante, eu achei que vocês estavam jogando mais videogames e acessando mais WhatsApp e Facebook, mas não estão. Que interessante, que bom. Lógico, ótimo. Então, isso até... né, mas não é tão bom, tá? O lazer, ele faz parte também. A gente não pode deixar por último sempre, né? Se a gente ficar carregado com um monte de coisa e não tiver um tempinho para dar uma descansada, para, sei lá, construir alguma coisa no Minecraft, sei lá, seja o que for que vocês gostam de fazer, também não dá, né? Então a gente tem que equilibrar. O tema de hoje é sobre a saúde. E olha só onde ela ficou ali no nosso caso. A gente sempre deixa a saúde um pouco mais. Eu percebi que alguns de vocês colocaram a saúde como uma segunda prioridade, talvez, né? Alguns colocaram como segunda prioridade. Isso é muito interessante. Né? E é falar sobre isso que a gente vai comentar hoje. Tá? Esse termo de prioridade é sempre bom separar uns 5 minutinhos em algum momento do seu dia, uma semana, e ver o que está tomando mais o seu olhar, as suas preocupações, as suas prioridades. Né? Então, colocar a família em primeiro lugar, isso é ótimo. Né? Trabalho acima da igreja, isso é comum acontecer. Não é, sei lá, enfim. Né? E eu recomendo que o estudo não pare, porque mesmo depois de faculdade, às vezes a gente reclama, meu emprego não é tão bom, tal, mas também a gente não se prepara, né? A gente não faz capacitação, a gente não estuda, né? E é importante, tá? Eu acho assim, eu fiquei meio chocado que o estudo está tão atrás. Eu fiquei um pouco chocado, mas tudo bem, tá? Vamos falar sobre saúde, não é a questão do estudo agora. Eu estou falando isso não é porque eu sou professor, tá? É porque durante a minha vida eu percebi que essas coisas que às vezes você fala, mas eu não gosto e tal. Se você não gosta, é porque você não achou ainda, né, algo que seja legal para você estudar. Sabe, é como fazer exercício... interrompi, né, o compartilhamento. Sem querer, foi sem querer. É como fazer um exercício físico. Uma vez eu vi uma pessoa comentando assim, se você não gosta de fazer exercício físico, é porque você ainda não achou alguma coisa que seja legal. Então, que você goste, um esporte, ou seja o que for. Porque se você acha, isso se torna um hábito. Então, isso é com estudo, mas é também com a saúde, que é o tema de hoje aqui. Eu preparei aqui um slidezinho mostrando para vocês, para a gente ter uma ideia de como o corpo e a saúde foram tratados através da história da humanidade.
né? Na época da Grécia, o corpo era exaltado, né? Ele era exaltado, ele era colocado num patamar acima do que a gente costuma pensar. Na Idade Média, o corpo foi reprimido, né? Então, aí era uma coisa, aí foi o oposto completamente. O corpo tem que ser, ele tem que ser machucado, ele tem que ser reprimido. Na Idade Moderna, o corpo foi racionalizado. Então, existem teorias e coisas e tal. Atualmente, o corpo é escravizado. Olha só, eu coloquei, e olha que eu não abusei. Existem imagens piores do que essa aí, porque não sei se na tela de vocês estão vendo, a moça aqui é extremamente magra, né? Muito magra, o braço fininho, né? Você vê o abdômen ali. Isso eu pus uma imagem que, né, a gente poderia, vocês já viram coisas bem piores, né? Porque escravizado é aquela coisa de você ter que aparentar alguma coisa. Aparentar a aparência, né? Ela toma conta da pessoa. Então, vamos partir para a Bíblia. A primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo escreve o seguinte, ele escreve assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. O livro ressalta a primeira frase, cuide de você mesmo, né? Essa é a primeira frase ressaltada. Mas o que está levando aí? O que está... qual é a consequência do cuidar de você mesmo? Fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Antes, um pouco de ensino bíblico aqui. As cartas a Timóteo, Tito e Filemão, elas têm uma diferença com relação a todas as cartas que Paulo escreveu. Elas são cartas a pessoas e não comunidades. Comece a reparar isso agora, né? A partir de agora, quando você for ler uma carta de Paulo, então você tem carta aos Coríntios, isso é uma carta para uma comunidade. Aos Romanos, aos Filipenses, né? Aos Colossenses, aos Gálatas, isso são comunidades, né? São igrejas, enfim. Quando ele escreve para Timóteo, para Tito e para Filemão, são cartas a pessoas. Então, é legal você ver a diferença do tom das cartas, tá, que Paulo usa. Muito interessante começar a observar esse tipo de coisa, né? O contexto da carta de Timóteo, desse versículo que a gente leu, sugere que tinha falsos mestres incitavam comunidades em discussões fúteis, né? Então, o Paulo tem os cuidado com Timóteo para determinar contra essas doutrinas erradas e as ganâncias de falsos mestres que estavam aparecendo lá. Opa, calma, pensei que tinha mais texto aqui. Então, quando ele fala assim, cuide de si mesmo. E aí, na sequência ali tá, porque aí você vai salvar a si, mas salvar aos outros. Eu me lembrei da primeira vez que eu fui numa médica. O que aconteceu comigo? Quando eu já estava morando para essa região aqui. Ainda existia aquele pronto-socorro Santa Ângela, chamava, né? É Santa Ângela, né? Faz tempo. Não sei, vocês que são da terra, vocês são são-roquenses, que agora onde é a Unimed, o escritório? É Santa Ângela mesmo, João. Santa Ângela, né? Valeu, isso. Quando tinha lá, tinha ainda o pronto-socorro Santa Ângela lá. Eu acabei caindo lá, não caindo, né? Eu fui para lá, porque eu estava sentindo uma dor na nuca e tal, não sei o que e tal. Cheguei lá, eu estava com a pressão de 22
de máxima por 17 de mínima. 17 ou 170, né, já é uma pressão alta se ela for máxima. Agora, essa era a mínima para mim. Eu estava com 22 por 17, 220 por 170. E eu cheguei lá no pronto-socorro, lá no Santa Ângela. Era um domingo, me lembro bem, tinha levado a Kátia até Araçariguama para trabalhar e voltei, falei, nossa, eu tô tonto, tá, né? Tem alguma coisa errada aqui. E eu cheguei lá, mediram a pressão, acho que a enfermeira, não sei, ficou meio alarmada. De repente veio um médico do nada, lá do fundo, gritando: quem é o maluco que está com 22 de máximo de pressão? E gritando lá no fundo, eu, eita, sou eu aqui. Ele falou, você tá louco? Você quer... Como é que ele falou? Ele falou, você quer ficar aleijado? Ele falou isso. Você quer ficar aleijado? Eu, cara, né? Putz, eu fiquei meio sem jeito ali, todo mundo olhando. Aí, o que aconteceu, né? Eu fiquei lá um tempinho, mas me deu uma bronca, mas assim, gritando. E, cara, né? E fiquei lá um tempão tomando remédio e tal, até a pressão baixar para 17 de máxima. Aí eu fui no consultório, ele estava lá dentro, ele falou, você tá louco, né? E continuou me dando bronca. Eu falei, mas, doutor, qual é a minha culpa nisso? Eu não sei, eu não sabia, nem sabia, né? Aí ele ficou mais calmo, ainda bem, achei que ele ia me bater, ainda por cima. Aí, tudo bem. E ele me receitou alguns remédios e tal, e falou para eu passar depois no posto de saúde, né? Uma consulta normal. E aí, foi a primeira vez que eu fui, acabei caindo numa... vejam que naquele tempo eu não tinha plano de saúde, eu estava, né, pelo SUS mesmo. E aí eu fui caí numa doutora Ana, muito legal. E ela me contou, né, olha, você é hipertenso. Né, eu não sabia disso. Ela falou, você tem um quadro de hipertensão, então você vai... tem esses remédios, a gente vai seguindo, você vai... E aí ela me falou assim, foi isso que me lembrou quando eu li esse texto aqui. Ela já estava me contando e me explicando que eu iria ter que tomar remédio durante toda a minha vida. Ela falou, você não vai tomar remédio porque você está doente, você vai tomar remédio para não ficar pior, né? Para não ficar doente mesmo, para você não ter um problema aí, tipo um AVC, de repente, né? E aí ela falou, você vai se cuidar, você tem que se cuidar, você tem que fazer exercício físico e tarará, não só por você, e ela falou, mas pelas pessoas que te cercam. Olha só que interessante, né? A fala da médica, que isso que me lembrou. Nós nos cuidando, nós estamos não pensando em nós, mas sim nas pessoas que nos cercam. Então, aí, aquilo para mim foi importante. Eu entendi, não só o fato, eu podia morrer e aí as pessoas iam ficar tristes, né? Não, de repente, eu poderia ter algum AVC e aí eu vou depender de cuidar das pessoas. Mas não é só isso. A questão é que as pessoas se importam com a gente. Elas gostam da gente. Elas querem que a gente tenha uma boa saúde. Então, o cuidado nosso não é egoísmo. O nosso cuidado conosco mesmo, né? E é isso que está se referindo àquele versículo, é pensando nas outras pessoas que estão em volta da gente. Eu realmente não pensava assim. Depois eu comecei a pensar e comecei a me cuidar. Quero falar um pouquinho, e o texto ele comenta um pouco sobre drogas lícitas, né? Que é algo que obviamente, vai detonando a gente. Então, é tradição e costume metodista não tomar bebidas alcoólicas. Não está na Bíblia que é proibido tomar álcool. Aliás, na Bíblia tem alguns lugares que fala sobre tomar vinho, né? Jesus, na ceia, ele tomou um vinho, né?
tradução é essa mesmo, é a uva fermentada, a uva, né? O suco de uva fermentado, até porque lá naquela época não tinha geladeira, né? Então, se não guardar o suco, né, aquele negócio fora da geladeira, aquilo lá não tem jeito, vira vinho mesmo, né? Fica fermentado. E, então, não é uma... É lógico, a Bíblia fala sobre o não exagero, né? Não tomar bebida forte, né? Que é o termo ali que se usa, né? Não se embebedar e tal. Mas nós, metodistas, temos essa tradição e costume de não tomar, de sermos abstêmios, né? Eu vou falar para vocês, não faz uns 7 anos que eu não bebo nada de álcool. Então, quando eu entrei na Metodista, foi em 2009, eu comecei a participar, então já fazem 11 anos. Não fui orientado, não fui proibido, não tive nenhuma coisa sobre isso. E quando eu parei, também não foi só por isso, né? Pela tradição, pelo costume. É que eu parei porque eu criei vergonha na cara mesmo, na verdade. E eu me liguei que era uma coisa que só estava me prejudicando, né? E eu não era de beber muito, não, tá? Eu tomava de vez em quando alguma coisa. Mas aí eu dei uma parada total. Faz mais de 7 anos, viu? Faz uns 8, 9 anos, sei lá. E o cigarro, né, que está aí do lado da coisa, eu já não fumo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Isso eu parei antes, bem antes. O que a gente fala? Por que é nossa tradição? O John Wesley, né, na época de John Wesley, um dos grandes problemas da sociedade inglesa, né, era a bebida. Né? Então, principalmente o pessoal que trabalhava nas minas de carvão, e o alcoolismo era um grande problema ali daquela sociedade. Ele afirma num dos sermões, acho que é em um sermão ou no livro, ou no diário dele, acho que é em sermão mesmo, é no sermão mesmo que ele fala, que no diário, ele fala sobre o cereal, né, pastor? Ele diz que os cereais eles eram tirados da mesa para virar bebida, né? Então, o que ele queria dizer? As indústrias, a indústria estava produzindo, tirando, né, o cereal que poderia virar pão, né, para virar álcool. E isso era uma realidade mesmo, né? As indústrias, né, a gente tem que entender, as indústrias elas funcionam de acordo com a demanda, o que se pede. Não existe, é difícil você ver uma indústria filantrópica, né? Que pensa, não, nós fazemos isso pelo amor, pela bondade. Indústria, capitalismo, o negócio é ter lucro. Então, o que acontece hoje, por exemplo, a cana, vou pegar o exemplo, né? A cana, ela está, a gente vê plantações e plantações para quê? Para virar combustível, né? Então, você poderia virar açúcar, poderia virar, inclusive, álcool, né? Para bebida, né? Mas a grande produção é para combustível, o etanol. Naquele tempo, o lance virava bebida mesmo. Então, Wesley observou isso aí e ele, desde aquele tempo, ele teve essa atitude de compromisso e de amor para a sociedade que ele vivia. E a gente continuou seguindo essa tradição, os metodistas, né? Seguimos essa tradição de não beber nada alcoólico. Hoje, aqui no Brasil, a gente vive a nossa realidade, a grande maioria das denominações também optam por isso. Mas o principal não é só a tradição, tá? Porque o brasileiro não é muito dessas coisas, né? O brasileiro, ele só aprende, brasileiro mesmo, tá? É coisa de brasileiro. A gente só aprende quando a gente toma na cabeça, né? Eu sou assim também. O que acontece? O álcool está diretamente ligado ao alto índice de homicídio e acidentes de trânsito, né? Não só o álcool, como o consumo de todas as drogas, de qualquer tipo de droga,
o álcool é uma droga, só que ela é lícita, né? Ela é permitida. Assim como o cigarro também é uma droga e é lícita, ela é permitida. E tem as drogas ilícitas. Eu coloco tudo no mesmo balaio, né? Existe a galerinha que pede pela liberação da maconha, por exemplo. Você sabe que há muitos anos atrás eu pensava, olha, fala a verdade, libera, porque aí, de repente, o cara vai comprar na farmácia e não vai se meter no tráfico, né? Não vai ter mais tráfico, né? Mas depois de ver algumas experiências, né, que lá fora no mundo, né, você vê, né, na Holanda e em outros lugares também, a gente vê que a experiência da liberação não foi tão legal como se pinta, não, né? Mas aí hoje não quero ser conservador nem nada, mas por mim, cara, proibia o álcool e o cigarro também. Você viu, né? Você vê, né, Larissa? É complicado isso, sabe? Tem umas experiências meio complicadas. E eu vou dizer, por mim, tinha que ser proibido o álcool também. Proibido cerveja, proibido cigarro, proibido tudo. Que não adianta, cara, pela conscientização, parece que as coisas não funcionam, né? Você conscientizar as pessoas, e aí você põe lá no cigarro aquelas fotos lá que Deus o livre, né? Para falar, não. Tá, diminuiu bastante, claro, o cigarro, por exemplo, diminuiu bastante. Mas você pega a indústria do álcool, cerveja, está totalmente, né? Eu vi uma propaganda cara, eu fazia muito tempo que eu não assistia televisão, muitos anos mesmo, sabe? Aí eu tô vendo assim tudo muito novo, propagandas novas e tal. Aí tem um comercial de uma cerveja, acho que né? É uma cerveja que fala tão bonitinho, o novo normal, a gente está com saudade, não sei o que lá. Parece uma coisa tão linda, né? Aí o normal é a gente tomar todas, né? E tal, e aquela coisa, que saudade, beber a cerveja com a galera e tal. Cara, né? Não sei, né? Não sei. A Bruna escreveu tenho o quê? Tenho, não entendi. Um tio. Ah, tá. Tem um tio que mandou errado. Ilusão. Uhum. Sim. Tá, Bruna. Escreve tudo de uma vez, beleza. Eu não tô entendendo. A Larissa, tanta ilusão isso, as pessoas ligam felicidade ao uso de bebidas e drogas. Então, e é muita ilusão, e isso é fomentado, mas aí, como eu estou falando, né, a indústria é a indústria, né? Vamos lá, eu tinha um tio que era alcoólatra, e a minha tia disse que os bares não precisavam abrir nunca mais. Pois é, quem sente esse problema na pele, né, fica nessas. E aí, quando a gente fala um negócio desse, como eu falei, tinha que ser tudo proibido, parece que é uma coisa de conservador, né? Mas, porque mesmo não bebendo mais, ele tinha muitos amigos de bar e ficava indo, ela morria de medo de voltar. É verdade, eu já vi muita gente com esse problema, é verdade, Bruno. Tem muita gente com isso, com esse lance, né? A pessoa até consegue, né, dar uma parada e tal, mas aí vem aquele amigo, imagina, não tem problema nenhum. Cara, né, eu já vi isso acontecer. A gente não pode, sabe, eu acho que antes de levantar bandeiras, assim, como eu tenho falado, como eu falei, a primeira coisa é ter um olhar de amor para tudo isso, como Jesus tem, né? Um olhar de amor para essas pessoas e para o mundo todo, para essas coisas que estão acontecendo. Esse olhar de amor e de compreensão. Então, assim, o lance o Matheus falou, o Matheus Wittmann, ele falou isso nessa semana, tanto na célula como na nossa reuniãozinha que a gente tem. Ele falou uma coisa, e ele já tinha falado também, eu concordo muito. O diabo, ele não cria nada, ele não tem criatividade. Quem cria é Deus.
O que o diabo faz é distorcer. O diabo distorce as coisas. Então, uma coisa é a amizade né, ao redor de uma mesa, uma partida de sinuca, jogar a conversa fora, contar piada, dar aquela, enfim, né, dar aquela desabafa. Isso é uma coisa. Por incrível que pareça, essa palavra no jargão, no crentez, poderia até ser dita como comunhão. Agora, o que o diabo faz é distorcer. Então, insere-se aí nesse meio, né, nessa situação, inserido substâncias químicas que alteram a composição do nosso corpo, que ressaltam algumas coisas, que derrubam algumas barreiras psicológicas, barreiras morais, né? Assim, derruba, e isso dá aquela falsa sensação, como a Larissa escreveu, ilusão, né? Essa falsa sensação de que é a cerveja, é o cigarro, é a maconha, é a cocaína, seja o que for, é isso que está me fazendo ficar feliz da vida, né? Esse é um lance. Então, esse olhar que a gente tem de compreensão e não de revolta, não é revolta, mas de exclusão, essas pessoas, né, esse cara, enfim, né, porque também aí vem uma outra distorção, né? Então, nós aqui, eu conheço vocês, né, a gente está numa outra pegada aqui, né, na metodista, nas nossas células, nas nossas reuniões e tudo, é uma outra pegada. Agora, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que convivem, né, com a gente. E cara, essa é o nosso cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas, né? Porque o que acontece? A gente, o álcool, ele realmente prejudica muito, né? Ele detona os neurônios, inclusive, né? A gente perde neurônios, e neurônio não regenera. Então, se a pessoa já é meio tontinha, vai ficar mais tontinha ainda, né? O Abro escreveu, e o pior, eu vejo em redes sociais o quanto o pessoal acha bonito, principalmente beber. Muitos que foram meus colegas da escola, faculdade, têm suas fotos de perfil um pouco, ou a taça na mão, muito triste. Então, a pessoa se orgulha disso, né? Mas então, esse olhar que a gente tem, eu entendi que é taça. Esse olhar que a gente tem para essas pessoas tem que ser um olhar de amor também, sabe? Cara, ela está sendo enganada, ela está sendo manipulada, né? Está sendo manipulada. Quando a gente e é engraçado que as pessoas acham que é o contrário. Elas falam: nossa, você vai na igreja, você está preso na igreja. Não, a gente está livre. A gente está livre dessas amarras. Eu posso falar que eu vivi isso aí, né? Eu vivi isso aí. Poxa, eu ia todo sábado, eu saía com meus amigos, jogava futebol na Praça do Relógio, lá na USP, e ia lá no Rei das Batidas, todo sábado. Cara, aí a gente tomava de caixa de cerveja, né? Mas nunca, nem eu, nem meus amigos, a gente não ficava se gabando disso, tá? Graças a Deus, a gente não chegou nesse ponto, não tinha um orgulho disso. A gente ficava, o lance era a gente ficar junto, a gente queria ficar junto ali, conversando, né? Mas, enfim. Então, esse olhar de amor, as pessoas, né, quando a gente fala, essa liberdade, ela é engraçada, né? A liberdade, ela é o contrário do que, na verdade, ela é, na verdade, que mostra pra gente, né? Hoje, eu me sinto livre. Eu não estou manipulado pela Ambev ou pela indústria do cigarro, como muito tempo, durante 10 anos da minha vida, eu fui manipulado, preso com aquilo lá. O que o cigarro proporciona? Ele proporciona a vontade de fumar outro cigarro, e ponto. Não é só isso, né, que ele faz.
Então, é essa manipulação, é essa prisão. Uma liberdade, exatamente, que aprisiona, exatamente, Larissa. Liberdade entre aspas, né? E a gente pode ver isso, certeza, falar, você fica aí nesse negócio de escola dominical, né, de célula, você está preso. Não, na verdade, não. Vou te falar a verdade, não. Mas não adianta a gente ficar falando isso, né? Claro, a gente tem que como é que eu vou dizer? A gente tem que orar em primeiro lugar para que Deus inspire a nossa mente, nosso coração, para que nós sejamos usados por Deus, para que a gente diga as palavras certas na hora certa, para as pessoas certas, da maneira certa, né, de acordo com Deus, com o que Deus quer. Né? Bruna, quer falar? Você abriu o microfone? Manda ver. Então, eu ia falar assim que nas vezes em que eu tive a oportunidade de amigos de fora da igreja me perguntarem, mas por que você não bebe? Eu sempre vejo assim nesses amigos que eles têm uma curiosidade com relação a isso, mas quando outros cristãos foram falar para eles, simplesmente foi colocado uma coisa assim, porque não pode. E ponto final. Uhum. E aí teve uma vez que eu comentei com uma amiga que é bem próxima, que eu falei para ela, olha, veja a minha situação. Eu tive 2 avós que eram dependentes de bebida, um tio que foi alcoólatra e se livrou há muitos anos, e outro que saiu dessa vida agora há pouco. Como que eu vou sustentar uma indústria que já fez tanto mal para mim de forma direta, para minha família? E aí a maioria desses amigos que eu explico, mas em especial essa amiga, ela olhou para mim e falou assim, cara, nunca tinha pensado nisso. Eu também tenho pessoas alcoólatras na minha família. Então eu acho importante que a gente leve as pessoas a um raciocínio com relação a isso. E não que a gente seja simplesmente taxativo. Não, porque não pode. Não, porque é pecado. Não, porque tá errado. Não, porque não sei o quê. Porque eu vejo que a maioria dos cristãos não explica para as pessoas que não são da igreja o porquê daquilo. Elas simplesmente falam, não pode. E aí o pessoal do mundo, vamos colocar entre aspas assim, olha para os crentes e fala assim, ser crente é chato. Ser crente é ser careta. E não é isso. Nós fazemos ou deixamos de fazer coisas por uma razão. As coisas precisam ser explicadas, eu acho, para o pessoal que não vai para a igreja. Porque muitas vezes eles nem entendem o porquê que a gente não tem uma determinada prática, sabe? É só assim uma reflexão sobre isso que você estava falando do pessoal usar e achar bonito e tal, e na verdade muitas vezes eles estão mascarando questões psicológicas deles, tentando disfarçar com isso, e a gente precisa apresentar um Deus que resolve problemas sem que a gente precise se embriagar para isso, sabe? É isso mesmo. Explicar um pouco mais para eles. É isso ao invés mesmo. de impor que não pode e acabou. E aí você fala, por que existem essas indústrias e tal, elas são manipuladas pelo diabo? Não, elas estão lá para ganhar dinheiro. E, enfim, se não tiver consumo, elas vão fazer outra coisa. Gente, é isso, sabe? Se a pessoa tem trabalha numa Ambev, trabalha na Philip Morris, né, do cigarro e tal. Se não tiver quem consuma, ela vai arrumar outro emprego, não tem problema nenhum. Tá? A indústria vai virar para outra coisa. Então, tem que ser o consumo, né, que é o complicado. Bem, o que a Bruna falou é um fato aí, né, e é oportunidade quando as pessoas perguntam, né, quando elas se interessam, né. Por isso, a gente tem aí agora, tem muita referência.
né? O fato é, porque eu tinha um amigo nessa turma toda que ele não bebia e ele era ateu, engraçado, né? Ele era o mais ateu ali daquela turma, né? Um cara bem pragmático e tudo, e ele não bebia álcool. E a gente falava, caramba, Espirro, Espirro era o apelido dele, tá? Espirro, você não bebe? É saudade do Espirro. Você não bebe, não sei o que, tal. Ele falou, cara, eu não gosto, é uma coisa ruim, amargo. Por que eu vou beber um negócio que eu não gosto? E ele sempre pedia um suco, e eu olhava assim, caramba, o suco dele deve estar muito melhor que esse negócio aqui, essa cerveja aqui e tal. Ele simplesmente ele não bebia porque ele não gostava. Olha só que coisa legal, né? Um cara mais bem resolvido ali, né? Bom, eu quero prosseguir aqui para o finalzinho e expandir um pouco essa conversa. Então, a gente está falando de bebida alcoólica, que é uma coisa clara, óbvia, né? E cigarros e outras drogas. No entanto, né, a gente tem que tomar, além disso, né, o cuidados com o que Deus deu para a gente. Deus nos presenteou com uma vida que a gente, no mínimo, como gratidão a Ele, a gente tem que cuidar. No mínimo, como gratidão, né? Então, primeira coisa, descansar. Hoje, em tempos de pandemia, você fica em casa muito tempo, isso às vezes não é descansar. O descansar é outra coisa, né? Descansar é ter um bom sono, descanso é um mandamento bíblico, né? A gente usa o domingo, é o nosso dia de descanso. Há muito tempo atrás, eu tomei a decisão, porque eu às vezes corrigia a prova no domingo, né? E sobrava alguma coisa para fazer. Eu tomei a decisão de não pegar no trabalho nem no estudo no domingo, né? Então, em domingo, vocês não vão me ver corrigindo prova, elaborando aula. As aulas de amanhã, segunda-feira, elas já estão prontas. E eu já me organizei para essas coisas, né? Eu planejo antes para no domingo não ter que fazer isso aí. Então, o domingo é um dia de descanso, um dia que a gente se volta para o Senhor, né? Descansar é importante. Alimentar-se adequadamente. E aí eu sei que a Manu, né, e alguns de vocês também se cuidam bem nesse sentido, né? Muitos problemas de saúde podem ser evitados com relação ao que a gente come e bebe, né? Evitar, gente, o refrigerante, cara, é complicado. Aí você fala, nossa, mas você está cortando tudo, né? Você não pode mais cerveja, não pode refrigerante, mas o quê? Beber água? Sim, beba bastante água. Procure beber suco ao invés de refrigerante, mas tudo bem. Né? Vocês ainda estão ainda tudo bem. Vocês têm muito tempo para queimar aí. Vocês podem beber os refrigerantes, tá? Eu já não posso. Água, água, né? Água. Tem que começar agora, Larissa. É verdade. Olha, é bom, sabe? Se você puder, começa agora, porque aí você vai gastar menos dinheiro em remédio depois, viu? É uma boa. Eu tenho gastado muito. E, então, começando agora, você economiza lá para frente. É planejamento isso aí. Tem gente que fala, eu não bebo água, eu só bebo suco e coisa e tal. Poxa, não, tem que beber água sim. Tá? Outra coisa. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Praticar exercício físico é muito importante, muito importante. Aumenta a capacidade, além da saúde física, que é óbvio, ela aumenta a capacidade, o exercício físico aumenta a capacidade de concentração, melhora a qualidade de vida. Então, eu estou falando isso para mim. Eu estou falando agora para mim, tá? Com licença. João, entenda que isso vai melhorar a capacidade de concentração. Exercício físico regula a pressão, que é o que eu preciso. Exercício físico facilita os movimentos peristálticos e a digestão fica melhor, né? Toda a parte de digestão, sistema nervoso, tudo. Exercício físico só faz bem.
E, cara, e sabe, eu vou falar para vocês, o pior de tudo é que eu gosto, mas tá difícil começar, né? Tá muito difícil recomeçar. Eu parei há 3 anos atrás, eu tive uma pneumonia que me derrubou. E eu fiquei assim um mês, 2 meses, assim que eu não conseguia fazer muita coisa, não tinha capacidade, a capacidade pulmonar diminuiu bastante, sabe? E aí eu perdi o ritmo que eu tinha, eu gostava de correr na rua e tudo, e perdi total, não voltei desde aquele tempo. Então é a hora de voltar, já passou da hora de voltar, e eu vou me comprometer a partir de hoje, vou começar. Bora, João! A partir de hoje, vamos lá, Manu, vou me comprometer agora ao vivo, é melhor, né? Vou me comprometer com vocês. Hoje já, a partir de hoje, à tardinha, que é o melhor horário para mim, assim, tardinha, eu vou sair daqui, vou sair. Tem muita testemunha, Larissa, é verdade. Vocês, se possível, me cobrem depois. Mas eu vou me comprometer. Hoje eu começo essa parte. E aí eu quero que isso seja um exemplo também para vocês. E quem não pratica, eu sei que tem vocês que se cuidam bastante aí e não param. E também assim, galera, eu vou te falar uma coisa assim. Na idade de vocês, e estou incluindo o pastor Felipe, viu, pastor? Na idade de vocês é muito rápido. Você perde o condicionamento, mas você ganha também muito rápido. Condicionamento. Você começa a praticar alguma coisa, 2 dias, 3 dias, 4 dias, parece que nunca tinha parado. Então, aproveitem. É real. Então, aproveitem, façam alguma coisa. Eu vou começar devagar, porque o negócio aqui está muito parado aí, com 54 anos de idade, a gente não pode mais, assim, sair correndo que nem um doido, né? Então, eu vou começar caminhando e isso é muito importante, tá? E uma quarta prática, tá? Para a saúde mesmo, ler e refletir, sabe? A prática da leitura e acompanhar com um tempo de reflexão, sabe? Reflexão mesmo. Nos acalma e permite tomar decisões melhores, mais sensatas, com senso. Então veja que a gente não está falando só do cultivo. Aí lembra daquelas 4 imagens que eu pus. Não é cultivar o corpo, né? Não é aquela coisa para aparência. A gente está cuidando do que Deus nos deu e não é só o corpo. Isso serve para nossa mente e serve para o nosso espírito também, né? A leitura aí, ainda não tive. Eu gostaria de ter um Kindle um dia, sabe? Mas não dá. Eu já até mandei. Eu já falei para vocês, eu acho. Eu até conversei com os caras da Amazon Book, né? Amazon.com, para ver se eles fizessem fazer alguma promoção, mas ainda 300 e poucos reais, cara. É difícil para eu pagar num Kindle, que é só para leitura, né? Mas tirando o Kindle, tá? Que eu sei que ele é feito para leitura. Ler no celular, no tablet, não é tão legal no computador, não é tão legal, né? É legal você pegar o livro, porque o livro ele é passivo, né? Ele não é ativo, né? Tem iluminação ativa, né? Tem uma iluminação passiva. Então você tem que ter a iluminação certa e tal, você para com as coisas, né? Hoje é um dia que eu vou mandar ver numa leitura também, que eu tô louco para ler, eu tô com vontade de ler os livros que eu tenho aqui, um livro lá que eu comecei a ler esses dias e vou mandar ver. Hoje eu vou mandar ver. Claro, ler a Bíblia, isso não preciso nem falar, né? Isso é uma prática, um hábito que a gente deve ter. Mas ler outros livros também, né? E refletir, né? Parar para pensar, ok? Então, são pontos aqui. Bruna, você quer falar? Manda Então, ver. Oi? Pode, interrompe, fala, manda ver, fala aí. Não, imagina. Você estava falando do Kindle. Eu pensei muito tempo antes de comprar o meu. Eu comprei o meu em 2018, tanto que o modelo que eu tenho, ele nem tem mais para vender, porque é antigo já. Mas o que acontece? Tem uma editora, que agora eu não vou lembrar o nome, que é só de livros cristãos.
que às vezes ela faz umas promoções, tipo, R$3,90 um livro maravilhoso. Tipo, por exemplo, aqueles clássicos do C.S. Lewis, que tem aquela capa dura, bonita, que o pessoal gosta muito e posta foto, etc. Esses dias estavam todos por R$3,90. Então, assim, primeiro que eu comprei no meu primeiro ano de trabalho, então eu parcelei em 12 vezes no cartão sem juros, entendeu? E eu só comprava os livros, assim, os grátis, esses que são mais baratos, não sei o quê. E o custo-benefício do Kindle foi um negócio sensacional na minha vida, porque é muito bom de verdade. Então, eu vou te dizer, assim, conselho de amiga, repense esse negócio do Kindle, porque foi fantástico para minha leitura. Às vezes eu tinha muita preguiça, porque o que acontecia? Você tem um livro físico, você precisa ficar com a luz acesa. E eu precisava dormir cedo e tal, e eu senti que toda vez que eu ficava lendo antes de dormir, com aquela luz na minha cara, eu ficava muito ativa e não conseguia dormir. E eu estava na faculdade ainda e tal. Então, eu apagava a luz, baixava a iluminação, assim, do Kindle e ficava ali lendo, aí vinha um soninho e eu dormia. Foi muito bom, assim, pro meu ritmo, assim, de vida. E fora que ler é um negócio que melhora muito o vocabulário da gente, né? Eu fico sem ler um tempo, eu falo, nossa, como eu tô falando errado, que absurdo, meu Deus do céu. Aí a gente vai ler, a gente reeduca o vocabulário, né? Muito bom mesmo. Era mais assim, esse comentário mesmo. E você é uma profissional de direito, né? A sua profissão é na área de direito, é uma profissional da palavra, né? De palavras, né? Mais importante ainda. E o pessoal da minha área é um pessoal muito chatinho nesse sentido, porque a maioria deles fala como se estivesse no século XIX, e eles ficam meio que te olhando torto se você fala como uma pessoa normal, entendeu? Sim. Então, Isso é bom, mas é bom. É muito bom você ter esse hábito assim, de leitura nessa área, para a hora que você for conversar com um engomadinho, você falar igual ele no século XIX. O legal é você conseguir falar. O legal é você conseguir falar em qualquer idioma. Né? Se você está falando informalmente com alguém ou falando mais formalmente com outra pessoa, você conseguir falar, né? Em todas as situações. Isso é muito bom. É evangelístico isso, inclusive. Bom, então, esse lance que a gente está falando do Kindle, por que eu falei do Kindle e a Bruna também comentou? Porque ele é feito para que seja confortável a leitura. A questão é ser confortável mesmo, né? Eu não aguento ficar lendo muito tempo no computador. E olha que eu trabalho, eu gosto e tudo, mas chega uma hora que, não sei, cansa. O celular, por maior que seja a tela, também é pequena. E, enfim, seja como for, a questão é nós cuidarmos, né? Temos esse cuidado com isso. Então, só para repetir e reafirmar, eu sei que esse tema, quando eu peguei no livro, eu falei, caramba, é meio batido, a gente sempre fala tal, mas nunca é demais. Nunca é demais. Então, descansar de verdade, alimentar-se adequadamente, praticar exercício físico, ler e refletir. Então, vamos tornar essas coisas como hábitos das nossas vidas. Quando se torna hábito, se a gente não faz, a gente sente falta, né? A gente quer fazer, a gente não vê a hora de fazer de novo, né? Isso é que sabe? Essa é que é a ideia disso tudo, tá? Lá em Provérbios 25, 28, capítulo 25, versículo 28, está escrito: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Por quê? Para fazer tudo isso que a gente falou aqui, que a gente pensou e a gente discutiu e a gente conversou, é necessário ter esse domínio próprio, dominar ter esse domínio próprio mesmo. Esse é um fruto do Espírito,
né? Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Domínio próprio é assim, cara, olha só, isso aí. Desculpa, Larissa, eu não tinha lido. Você escreveu. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, bateu, né? É chegar assim, gente, quando eu parei de fumar, a minha sensação era assim, se eu não fumar, eu vou morrer. Era essa sensação. E é isso que a pessoa dependente, ela sente muito maior escala, às vezes, né? Se eu não, né, no meu caso, tá? Se eu não fumasse, eu achava, se eu não fumar um cigarro, eu vou morrer. A minha sensação era essa. Então, ter esse domínio... O meu pai fez uma cirurgia há 2 anos atrás e ele teve que parar de fumar porque era uma cirurgia complicada, assim, vamos dizer. Não em complexidade cirúrgica, mas para quem é fumante, quando tem que tomar anestesia geral, é um negócio meio tenso, porque tem que ter uma boa oxigenação e é uma coisa que um fumante geralmente não tem. E aí, quando ele voltou da cirurgia, ele falou assim, agora eu vou parar de fumar. Ele ficou quase 2 meses sem fumar. Teve um dia que ele chegou aqui em casa e falou assim, eu tô ficando louco. E a gente falou, como assim tá ficando louco? Ele falou assim, tô ficando louco, parece que as minhas ideias não combinam mais. Parece que eu não consigo mais raciocinar. E ele acabou voltando a fumar porque o cigarro para ele é como uma coisa assim calmante. Ele fala isso, que parece que ele consegue botar ordem nos pensamentos dele e tudo mais. E é o que eu falei. Oi? Que pena que ele voltou, era uma oportunidade ótima, né? Nem fale. Mas assim, é como eu falei para minha mãe, né? Eu falei assim, poxa vida, era uma questão dele entender naquele momento que é o seguinte, assim como qualquer outro órgão do corpo precisa de tratamento, a cabeça também, o cérebro também. Às vezes a gente precisa de um médico que cuide disso. Então era o momento de parar de mascarar essa necessidade com o cigarro, com o tabagismo e ir realmente tratar com um psiquiatra e falar, olha, eu tenho, de repente, síndrome do pensamento acelerado, me ajuda a me cuidar com relação a isso. Mas é como a gente estava falando, os vícios, eles mascaram coisas que precisam ser tratadas, né, também. Então, são enganos. Sim, sim. E tem a parte química também, né? Muito complicada também. A parte biológica, né? Das substâncias mesmo, né? Do nosso corpo e tudo mais. É uma série de coisas. Então, a gente... essa questão de domínio próprio, ela é muito ressaltada, né? Agora, se a gente diminuir um pouco, guardando as proporções, que a gente está falando de coisas realmente bem duras, praticar um exercício, eu estou falando de novo para o João, tá? Praticar um exercício, sair para praticar, para caminhar, é preciso ter domínio próprio, é preciso você falar. Do mundo. Posso falar por mim, eu tô tentando isso aí, Bruno. Que não dá. É isso aí. Ó, tá vendo? A gente mora na mesma rua. Se eu gostasse de caminhar com pessoas, eu até te convidava, mas eu não gosto, não. Eu gosto de caminhar sozinho mesmo, tá? Vou ser sincero. Desculpa, foi mal. Mas, mas assim, é necessário que você tenha domínio próprio para falar, agora é a hora, eu vou sair, eu vou. Aí você faz isso 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, uma semana, um mês. Aí, cara, beleza, sabe? Isso se torna um hábito. Então, eu não sinto falta do cigarro, eu não sinto falta do álcool, né? Eu admiro o pessoal bebendo vinho, eu acho legal, bonito, sabe? Esse negócio, o vinho tem um cheiro gostoso e tal, mas não sinto falta, não sinto vontade, né? Não é nada que me hoje, né? Hoje que me faça. Então, o contrário também é real. Então, quando você faz muito exercício, você já tem isso como hábito, você tem hábito de se alimentar direito e tudo mais, você não vê a hora de comer
uma salada de novo, sabe? Isso faz parte da sua vida, tá? Como eu sempre falo, a gente vai morrer um dia, mas não é a questão de eu quero viver para sempre, viver para sempre a gente vai, né? Não tem problema, não é essa a questão, a gente vai. A questão é ter um pouco de, pelo menos um pouco de reconhecimento daquilo que Deus deu para a gente e de pensar nas outras pessoas também. O quanto a gente pode fazer falta para essas pessoas que nos cercam, que gostam da gente, e o quanto Deus ainda quer usar a gente, né? E usar com saúde, com força, tá? Essa era a ideia aqui, né? Então, já passamos um pouquinho do tempo, 15 minutos já, mas era essa a ideia aí, tá? A Bíblia não esconde o fato que somos mortais, a gente morre. A questão, então, tem herança genética e responsabilidade, por exemplo, alheia, né? Nós estamos sujeitos a tudo aqui nesse mundo, estamos no mundo, né? Mas a questão é cuidar do que Deus criou. Quando a gente fala cuidar da criação, às vezes a gente pensa, vamos cuidar do meio ambiente e tal, mas nós somos criação também, né? Isso não é egoísmo, né? Não é egoísmo cuidar de si mesmo. Às vezes é até pelo contrário, né? É altruísmo. Então, cuidem-se. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria ter um momento de oração. Eu não posso perder a oportunidade. Eu gostaria muito, pastor Felipe, se fosse possível, de você orar para a gente para concluir isso, concluir esse nosso momento. É possível, pastor? Claro, vamos lá. Amém. Oremos. Senhor Jesus, te damos graças por mais uma oportunidade de nos alimentarmos, Senhor, da Tua Palavra. Pai, que rico esse tempo que nós tivemos agora, Pai. Que rico, Pai amado, esse saber adquirido, Pai amado. Temos sido negligentes, essa é a verdade. Pois a gente não tem cuidado da gente. E, Senhor, ao cuidar das nossas vidas, nós estamos declarando, Senhor, que queremos cuidar de outros também. Nós estamos, Senhor Deus, deixando bem claro, Pai, que o nosso interesse é permanecer de pé para que possamos levantar a outros, para que possamos cuidar. Fomos chamados por Ti, fomos chamados para cuidar, fomos chamados para amar, fomos chamados, Senhor Deus, para viver e pregar o Teu Evangelho, Pai. E o Teu Evangelho, ele é direcionado ao outro, o Teu Evangelho, ele é direcionado, Pai amado, a resgatar aqueles que estão perdidos, a dar vida para aqueles, Senhor Deus, que estão morrendo, Senhor Deus, diariamente, Senhor Deus, por conta do pecado. Então, em nome de Jesus, à luz da Tua Palavra, Senhor Deus, diante de tudo aquilo que ouvimos hoje, Senhor Deus, possamos ter uma nova postura, possamos ter novas atitudes, Senhor Deus, em nome de Jesus, novas prioridades na nossa caminhada, Pai. Tome em Tuas mãos o João, que nos trouxe, Senhor Deus, esse tempo tão precioso de conhecimento, de aprendizado. Senhor Deus, abençoa a casa dele, da Kátia. Senhor Deus, toma essa família em Tuas mãos, Pai. Uma cada um que hoje se disponibilizou, Pai amado, a estar junto, Senhor Deus, aprendendo de Ti, a estar junto, Senhor Deus, se alimentando logo de manhã, Pai. Que tudo aquilo que a gente ouviu, a gente possa, ao longo desse dia, Pai, em nome de Jesus, experimentar e vivenciar. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos, Senhor Deus, um domingo cheio da Tua presença, com a nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Valeu, obrigado, pastor. Obrigado pela presença, né, também. Amém, amém. Obrigado, galerinha. Muito obrigado por vocês. A gente está aqui na lição 10. A próxima lição 11. Se Deus quiser, domingo que vem a gente volta e a gente vai falar sobre perdoar, que é sabedoria de vida. Tá? Aqui eu vou colocar no grupo depois essa parte aqui de leitura. E vamos se cuidar. Cuidem-se
Deus abençoe todos vocês. Bom domingo aí. Obrigado por tudo. Parabéns por todos aí que estão aí na pegada aí na igreja. Foi muito legal o de ontem. E mais tarde tem mais, se Deus quiser. Amém. Hoje Amém? eu vou caminhar e quero encontrar você lá na pista de caminhada, hein, João? Aí o povo de Mairim que vai caminhar e acaba onde? Acaba na padaria Estrela. Da Estrela. Olha, ô pastor, a Estrela hoje está fechada, mas tudo bem, amanhã ela está aberta. Pô, bem. Você sabe que é duro da Estrela? Que tem uma subida absurda para você chegar, né? É duro, a pé é duro, mas tá bom, tá valendo. É assim você queima, né? É bom. Aí, Né? valeu.